Aqui eu não falo de mudança fácil. Eu falo de consciência, decisão e ação. Porque eu aprendi na vida que Deus faz o impossível, mas Ele age a partir do nosso movimento. Nesse vídeo eu falo sobre como mudar padrões emocionais e comportamentais a partir da filosofia estoica aplicada à vida real. Então, pega a caneta e o caderno para anotar o que fica forte para você, pois escrever reforça o aprendizado. Os estoicos ensinavam que não controlamos os acontecimentos externos, mas somos totalmente responsáveis pelas nossas reações e padrões internos. Ao longo desse vídeo, você vai entender como a maturidade emocional, o autocontrole e a constância no tempo são fundamentais para uma mudança verdadeira, sem promessas rápidas e sem ilusão de transformação imediata. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que acontece fora, mas o sofrimento quase sempre vem da repetição interna, dos mesmos pensamentos, das mesmas reações, dos mesmos padrões. Os estoicos não buscavam uma vida sem dor. Eles buscavam uma vida sem descontrole interno. Hoje eu quero falar sobre a mudança de padrão, não como uma promessa de transformação rápida, mas como resultado de maturidade. Epiteto dizia que algumas coisas dependem de nós e outras não. A confusão começa quando tentamos controlar o que não depende e negligenciamos aquilo que depende. E aqui nós vamos falar de alguns pontos. O comportamento do outro. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu fazia algo sério que a mim parecia bom, eu acreditava que agradaria e esperava uma reação super positiva das pessoas. E no fim, a reação delas era sarcástica, crítica ou indiferente. Isso me fazia ficar muito mal. Eu chorava, reclamava e enchia o ouvido de pessoas que eu acreditava que iriam me dar razão. Eu lembro de sentir dores emocionais gigantescas com acontecimentos insignificantes. O passado. Quando eu tratava de buscar a realização dos meus objetivos, dos meus sonhos, e eu travava em algum momento, eu sempre justificava com um trauma do passado, da minha infância. Eu colocava sempre a culpa nisso. As circunstâncias. Quando eu tentava tocar violão e travava em alguma dificuldade, em alguma nota mais difícil, eu justificava dizendo que faltava tempo para treinar. Me diz aqui nos comentários se vocês também já viveram situações parecidas com essas. Pausa esse vídeo e me diz aqui embaixo de que situação você se recordou. O que as pessoas pensam sobre as suas atitudes? O que aconteceu no seu passado e as circunstâncias da sua vida? Nada disso está sob o seu controle. Mas a sua interpretação, a sua reação, a sua decisão de continuar ou parar, isso está. Você não muda os padrões tentando controlar o mundo. Você muda os padrões governando a si mesmo. Enquanto você culpa, você entrega o controle. Quando assume a responsabilidade, você recupera o poder. A filosofia estoica nos ensina a observar antes de reagir. Não por frieza, mas por entender o preço da impulsividade. Toda vez que você reage automaticamente, quem está atuando é o padrão ao qual você está condicionado e que não te permite crescer. Então, quando você faz um silêncio consciente, quando respira e faz questionamentos para compreender seus pensamentos, aí sim é o início da mudança. Toda vez que você reage sem pensar, você está repetindo uma velha resposta para uma velha ferida. O problema não é o que acontece, o problema é a pressa em responder.
Quando amadurecemos, aprendemos que nem tudo exige resposta imediata. Algumas coisas exigem postura. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para o algoritmo te mostrar os próximos vídeos. Os estoicos não fugiam do desconforto, eles treinavam a mente para suportá-lo. É como ter que derrubar uma parede que estava te prendendo. É pesado, é cansativo e depende do que você consegue aguentar. Quando a vida te pede uma nova postura, você precisa pensar. Não me sinto confortável agora, mas vale a pena se eu continuar. O desconforto que você sente é a mudança que seu cérebro quer evitar, mas que você precisa. O seu cérebro está tentando ficar no que já conhece, no intuito de te proteger do desconhecido. Fugir do desconforto reforça o ciclo. É aqui onde você precisa se fortalecer para continuar e romper as dificuldades. Se conscientemente continuar respondendo com um padrão ao qual você está condicionado, cada dia ele se tornará mais resistente. Quem não suporta o desconforto da mudança, escolhe o conforto do padrão. Você não sofre porque está mudando. Você sofre porque quer mudar sem sentir. Com o tempo aprendemos que sentir não nos destrói. Resistir ao sentir, sim. Marco Aurélio dizia que caráter é construído em pequenas escolhas diárias. Não é intensidade, não é motivação, é repetição consciente. Nem todo dia você vai conseguir fazer muito, nem sempre estará motivado, mas se tiver um sistema pré-programado de repetição consciente, logo estará irreconhecível. Vou te contar algo sobre mim. Eu era uma pessoa com uma frase negativa na minha mente. Eu não sou capaz. Até que me vi entre a vida e a morte num leito de hospital, lutando contra uma leucemia. Em casa, deixei uma filha de 15 anos cuidando de um menino de 3 anos, seu irmão. Nesse momento, o mais doloroso da minha vida, foi onde eu precisei desmentir aquela voz na minha cabeça. Foram 8 meses de internamento. E se naquele momento eu não tivesse sido forte para mudar a minha mente, com exercícios de visualização diárias, eu não teria sobrevivido, porque Deus precisa da nossa participação para realizar o milagre. Então, além das orações diárias e da intimidade com Deus, eu mentalizava, voltando para casa, cuidando de tudo, criando meus filhos, me via na praia e chegava a sentir o cheiro da maresia. Tenho certeza que isso me fortaleceu para as quimioterapias e para suportar todos os procedimentos dolorosos daquele processo. Sim, eu era capaz. E quando saí do outro lado, após o transplante de medula óssea, eu escrevi um livro. Algo que eu sempre quis fazer na minha vida. Tudo isso fez acender diversas luzes na minha cabeça. A pessoa madura não exige resultado imediato. Ela exige coerência diária. Ser livre não é fazer o que se quer. É não ser escravo das próprias reações. Antes da doença, eu fazia muito bem o papel de vítima. E no momento em que eu estava mais apta a fazê-lo, eu refleti e percebi que se eu continuasse naquele padrão, seria a minha ruína. Quando você muda os seus padrões internos, o mundo externo perde força, perde poder de te desorganizar. Você se fortalece. Isso não acontece rápido. Acontece com prática, no silêncio, com consistência. Resumindo o que foi falado aqui no vídeo,
Número 1. Você precisa entender o que está sobre o seu controle para gastar energia no lugar correto. Se concentre no que você pode mudar, suas atitudes. Número 2. A reação revela o padrão. Ter cautela, respirar, refletir é iniciar o caminho para um novo padrão positivo. Número 3. O desconforto é a parte do caminho. Quando senti-lo, escolha continuar com ele. Número 4. Tempo, repetição e caráter. A mudança acontece pela repetição diária, pela instalação de um novo sistema, o qual constrói um novo caráter. O sábio não controla a vida, ele governa a si mesmo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa dessa reflexão hoje. Vou terminar com algo muito importante que aprendi em todo o processo da leucemia e que eu desejo que faça sentido em sua vida também. Deus faz o impossível, mas Ele não faz nada sozinho. Então, peça, confie e se mova.